E agora uma informação que acaba de chegar, Sidney Rezende, o ex-ministro Milton Ribeiro deixou agora a polícia, as instalações da Polícia Federal. Ribeiro foi preso ontem em uma operação da Polícia Federal batizada de Acesso Pago. Ribeiro é investigado, nós já dissemos aqui, por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do MEC. Hoje, a gente lembra, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu pela cassação da prisão preventiva do ex-ministro da Educação. Mais informações a gente te traz a qualquer momento. Muito bem. Vamos então conversar com os nossos comentaristas também sobre isso, né? Porque essa saída dele dá um outro passo, vamos dizer assim, no sentido de dar fôlego também para que a defesa possa reunir documentações e preparar a estratégia também. Vamos conversar então com o Leandro e com o Uribe sobre isso. Uribe, você acredita que agora ele solto possa ser o suficiente para a defesa trazer os argumentos necessários para evitar que ele seja detido mais adiante? Olha, não necessariamente, Sidney. Ele está solto, já é um indicativo bom até para ele conseguir conversar com a própria defesa e integrantes do Palácio Planalto para fazer essa estratégia de resposta. Mas os indícios da investigação da Polícia Federal, eles são muito grandes e muito graves. Você não tem apenas uma negociação de um carro entre a mulher de Milton Ribeiro e a filha de Arilton Moura. Você tem também indícios de um escritório do crime. Um escritório, um gabinete paralelo que agia em Brasília, em um hotel, com a participação de um ex-funcionário do Ministério da Educação, Luciano Mussi, que um dos empresários que acabou conversando com os pastores acreditava que ele fazia parte do grupo e não era do Ministério da Educação, e também do genro de um dos pastores, do Arilton Moura, que na própria investigação da Polícia Federal aponta que a conta bancária dele era usada para receber propina paga para os dois pastores, e que Milton Ribeiro, por isso, foi enquadrado também no crime de prevaricação, sabia de todo o esquema que funcionava no Ministério da Educação. Então se avolumaram essas hipóteses e esses indícios contra o ministro. E agora vamos ver como ele vai responder a essas acusações, como o presidente Jair Bolsonaro vai se posicionar, se vai ter um distanciamento maior ou não, e se realmente são motivos que são fortes para a instalação da CPI do MEC, que já conseguiu todas as assinaturas que precisavam, um terço das assinaturas dos integrantes do Senado Federal. Leandro e rapazes, a gente sabe que a vida é feita de narrativas. Esse prende e solta em poucas horas ajuda a construir uma narrativa de perseguição a pessoas que serviram ao governo, ex-ministros do governo, e inocentar uma imagem de inocência do ex-ministro, ou os fatos, aquilo que a gente já trouxe até aqui, são muito contundentes? Olha, Luciano, o fato é que o prende e solta, ele ajuda muitas vezes as pessoas que estão na mira das investigações, né? Na decisão do desembargador Ney Belo, eu acho que tem um ponto que é importante da gente destacar, quando ele faz ali um arrazoado, uma avaliação dele do fato de a justiça não ter disponibilizado para a defesa os motivos que efetivamente levaram o Milton Ribeiro a ser preso, né? A primeira decisão que o Daniel Adjuto noticiou no live CNN mais cedo, falando que, olha, o desembargador plantonista não concedeu o habeas corpus porque não havia ali os motivos suficientes para justificar um pedido de habeas corpus. Ora, claro que não havia, porque a defesa ainda não tinha tido acesso aos motivos que levaram a justiça a decretar a prisão do ministro Milton Ribeiro. Então, esse espaço, né, a gente precisa ter atenção com isso, porque não importa o crime que se está se investigando, todo mundo tem o direito de ampla defesa, né? E é preciso que todas as pessoas, quando num momento de prisão, que é o limite, né? Privar alguém de liberdade é uma coisa muito séria, isso precisa ser muito bem fundamentado e as pessoas precisam ter o direito de se defender, seja o ministro Milton Ribeiro, seja os tantos que, infelizmente, não passam por um devido processo e estão aí espalhados pelas cadeias do Brasil, em prisões provisórias que duram às vezes até anos e às vezes sem um julgamento justo. Agora, do impacto político disso,
Luciana, fica claro que já há uma narrativa aí construída, a gente trouxe mais cedo aqui também. Você tem uma narrativa do governo de tentar se distanciar desse problema, uma narrativa da oposição de tentar fazer com que essa prisão sirva de combustível para instalar uma comissão parlamentar de inquérito em meio ao processo eleitoral. Se isso vai dar certo, aí a gente vai precisar ver se a Polícia Federal vai trazer outros indícios na medida em que a decisão que a Daniela Lima trouxe mais cedo aqui pra gente, ela mostra que 7 pessoas tiveram seus sigilos bancários quebrados, outras 4 empresas tiveram seus sigilos bancários quebrados. O que a PF, quando receber esse material, vai fazer? Vai ter novos desdobramentos? Vai pedir outras quebras? Vai pedir outras medidas cautelares? Como é que o Ministério Público Federal vai se posicionar? Porque o Ministério Público Federal foi contra a prisão do ministro Milton Ribeiro. Então, é algo que a gente precisa avaliar aí os próximos passos para saber o que vai se dar na seara jurídica. Na seara política, esse caminho está pavimentado. De um lado, o governo se distanciando, do outro, a oposição tentando fazer bombar a CPI. De fato, tem tudo isso.